você vai estar incorrendo em um ilícito, porque não é possível você privilegiar com 100% do seu capital um sucessor apenas. A lei brasileira ela não permite isso, não há discussão sobre esse ponto. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre sucessão. Vamos falar sobre a cadeia sucessória aos olhos, dos regramentos do que é capital disponível, o que é capital que precisa ser herdado por lei e como você deve organizar a sua estrutura em frente à residência fiscal, dos seus beneficiários. Quando a gente pensa em seguridade, a sucessão ela está sempre associada à seguridade, Previdência, você tem beneficiários. Seguros de vida, você tem beneficiários, Existem naturalmente diversos veículos que não são necessariamente veículos de seguridade, mas que servem para sucessão, como trusts, como fundações, como sociedades offshore, através de seus veículos de joint tenancy, enfim, testamentos. Mas, quando a gente pensa em seguridade, muitas vezes a questão da morte está na pauta, Então, ela está sempre associada a uma leitura sucessória, em termos de seguro de vida, naturalmente, Existem regras que mudam de país a país a respeito do que pode ser feito com o patrimônio de uma pessoa que morre. Por exemplo, no Brasil, o que a lei diz? A lei diz uma série de coisas. Tem que entregar metade, pelo menos, do patrimônio para os seus sucessores. A outra metade você pode dar para quem você quiser. Ela diz que você não pode dar, por exemplo, para um animal que tem um tutor, tem que ser para uma pessoa. Que se você não tem filhos, você vai ter também colaterais e ascendentes. Se você não tiver sucessores, o dinheiro vai para o Estado. Você tem direcionamentos que o Estado determina para o seu dinheiro. Por exemplo, Portugal diz que transferência de pai para filho é gratuita. No Brasil não é. Cada país ele tem essa possibilidade de acomodar os regramentos da sucessão da forma que quiser. Qualquer ilha britânica, você pode deixar seu dinheiro para fundações, pode deixar seu dinheiro para 100% dele. Você pode deixar para um animal. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados permite. Ou seja, cada país vai ter o seu regramento. Esse é o resumo. Se você tem beneficiários que estão com residência fiscal no Brasil, eles vão ter que seguir os regramentos sucessórios do Brasil, tá? No final das contas, por exemplo, se você vai para um país, vamos pensar que você está fazendo sua sucessão em uma ilha de colonização britânica, tá? Chamada de paraísos fiscais. E esses países são muito simples, de fazer a sucessão. Basicamente, você paga lá um testamento, vai custar 2, 3 mil dólares. Dependendo do patrimônio, você regulariza isso no país, ou até mesmo tem os processos sucessórios de copropriedade lá nas joint tenancies, que não é a pauta aqui no nosso vídeo. Isso dito, vamos dizer que você pegue 100% do seu dinheiro ele esteja nessa sociedade, tá? E você tenha 2 filhos no Brasil e um filho morando, sei lá, no exterior, em Portugal. E aí você vai doar 100% do seu patrimônio para um dos seus filhos no Brasil, ou 100% do seu patrimônio para um filho seu em Portugal. Vamos dizer que você também seja um residente fiscal no Brasil, tá bom? Você vai estar incorrendo em um ilícito, porque não é possível você privilegiar com 100% do seu capital um sucessor apenas. A lei brasileira ela não permite isso. Não há discussão sobre esse ponto. É possível que seja retroagido processos que estejam em desacordo com esses regramentos. O Estado do Brasil ele diz que só é possível você, vamos dizer assim, testar, que dar uma herança por vontade, por assim dizer. Ou seja, eu escolho a quem eu vou dar o meu dinheiro com um limite de 50% do seu patrimônio. Você não pode esperar 50% do seu patrimônio. Os outros 50% tem que ser obrigatoriamente para os seus sucessores, onde vai entrar em cônjuges, filhos indesejados, filhos desejados. É o que o Estado diz. O Estado do Brasil, lembre-se, é um Estado que prega o controle da propriedade privada. É um Estado que ele intervém no patrimônio que você está deixando de herança. Imagina, o patrimônio é seu, você constituiu, você quer entregar seu patrimônio para quem você quiser, e o Estado acaba querendo regular essa estrutura. Então, no Brasil,
você pode sofrer sanções, inclusive pelos seus sucessores, que se sintam desprestigiados ou diminuídos em relação ao seu quinhão devido. E se a sua residência fiscal for no Brasil, você responder juridicamente no Brasil sobre esse patrimônio também, você tem riscos de ter a sua estrutura de doação revertida, tá? Você tem risco de ter penalidades, inclusive sanções econômicas em relação ao seu patrimônio, se for constatado, né, alguns tipos de caminhos. E isso é muito temerário, né? Efetivamente é uma característica que eu, como planejador financeiro, que estou acostumado a transitar em uma série de países muito sofisticados em relação ao patrimônio, que respeitam a propriedade privada, né, que não entram é, no, na cozinha ali do patrimônio do indivíduo, que permitem que o indivíduo faça o que ele quiser com o dinheiro dele, que são bons lugares para se guardar dinheiro, né? E estou no Brasil também, posso ver essa diferença e é angustiante. Contudo, é o regramento do Brasil. E é muito importante que dentro do seu planejamento societário global, você pense em respeitar essas regras, tanto suas como doador, né, do patrimônio, quanto dos sucessores, também quanto donatários. Então pense na residência fiscal de cada uma dessas partes, o doador e donatário, pense nos regramentos que essas residências fiscais têm, porque vai depender do país que cada um está, né? No nível coletivo, a recomendação que eu posso dar é essa, mas vocês vão ter que entrar em olhares individuais. Vejam como é que é essa regulação e façam a estrutura sucessória internacional respeitando esses regramentos. As chances de vocês terem a estrutura de vocês juridicamente intocadas é muito maior. É muito comum que herdeiros que não se sintam privilegiados, após a falta do patriarca e da matriarca, promovam ali situações ruins familiares, de conflitos, de divergências. Então, quanto mais aderente à lei você deixar o seu patrimônio e mais regramentos claros e objetivos em termos de governança você deixar no teu patrimônio, mais fácil vai ser para esse patrimônio ele continuar respondendo da forma que você montou ele, mesmo após a sua morte. Então é muito importante que você analise as residências fiscais do doador e donatário da sua estrutura. Veja se a sua estrutura de transferência de patrimônio global, feita pelo seu desejo, respeita as alíquotas de lei em relação à sucessão do doador e do donatário. Em respeitando, maravilha, e não respeitando, eu sugiro que você promova ajustes, né? Ou até mesmo se utilize, né, dos instrumentos testamentários, tá? De preferência com assinatura de todos os membros, para que você possa direcionar parte dos bens aí e preponderar para quem você quiser, mas respeitando o limite que a lei permite. Então, a minha recomendação aqui é: não passe do limite que a lei permite. Muitas vezes fora do Brasil, por ser possível fazer um descasamento, sabe? Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa com 2 filhos e sei lá, uma namorada, e eu deixar 100% do meu patrimônio para essa namorada, fora do Brasil. É permitido, tá? Então, no Brasil, eu posso sofrer reclamações, se a minha residência fiscal for no Brasil, e dos meus sucessores também. E sanções, inclusive, em relação a esse ponto. Mas é possível. No Brasil, por exemplo, não é possível fazer isso. Então, como os países têm regulamentos distintos, eu recomendo que você fique aderente à legislação do seu país de residência fiscal e refaça o seu mapa de sucessão se você tiver descasado em relação a esses percentuais, mesmo após utilizar aí da função do testamento, tá bom? Essa é a recomendação aí sobre esse vídeo. Você tem um dever de casa para poder pensar no seu patrimônio internacional. Se você precisar de ajuda para fazer isso, basta levantar a mão aqui para o time que a gente organiza com vocês. Como a gente conhece estruturas sucessórias em muitos países, né? Já foram muitos países trabalhados, Alemanha, Turquia, Rússia, Ucrânia, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Canadá, Estados Unidos, sabe, Uruguai, Paraguai, Argentina. Então a gente vai saber certamente
encaminhar a sua situação e lhe ajudar a montar esse mapa geral, tá bom? Agora, se você ainda está montando o seu planejamento geral, segue aí nos aprendizados, tá? Recomendo que você vá no link, faz o diagnóstico patrimonial, vai mudar a tua vida, entendeu? Vai ser assim, você vai olhar todas as áreas do patrimônio com um olhar que você nunca teve antes, receber atividades práticas para fazer com sua família, lições, to-do lists mesmo, sabe? Handbooks, é, e-books, é um conteúdo muito denso, muito vasto, são mais de 50 conteúdos explorados, né? Muitas horas de material, que certamente vai mudar aí a sua cabeça 100% em relação ao patrimônio. E aí, depois de amadurecer todos os pontos que você precisa ajustar, você pode partir para poder definir esses regramentos sucessórios da forma mais correta de todas, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço.